A paz do Senhor, queridos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Estamos aqui nos estúdios da TV Sinlab para apresentar a Faculdade FAIMESP, Faculdade Evangélica Metropolitana do Estado de São Paulo. E ao nosso lado está o nosso coordenador geral, o pastor Almir Rodrigues. Irmãos, a nossa faculdade FAIMESP tem os melhores cursos na área da teologia, dentre a sistemática, nível básico, médio e bacharelado. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade. Venha conhecer, venha fazer uma aula grátis, e aí eu quero ver se você não vai ficar com a gente. Eu te desafio, hein? Tem o básico 1, básico 2, tem o médio, que é o intermediário, e tem o avançado, que é o bacharel. Irmãos, top! Sensacional o material aqui. Temos até o material aqui. Venha e você vai se surpreender. Isso aqui é muito rico. É algo muito assim de Deus mesmo para a sua vida. Pastor Almir, lembrando que nós temos não só a parte teológica, mas temos cursos rápidos também, né? Sim, temos o capelania, juiz de paz, dentre outros especializações. Um exemplo, livro de Levítico, que é difícil, Apocalipse, livro de Judas. Mas você sabia que o livro mais difícil da Bíblia não é o livro do Apocalipse? E eu te provo, livro do Gênesis, do primeiro capítulo ao capítulo 11, ali é complicado. Venha conhecer e crescer na graça e no conhecimento. Exatamente. Para maiores informações, entre em contato com esses contatos, esses telefones que estão passando aqui debaixo na sua telinha, e o nosso site também da Faculdade FAIMESP. Com certeza a Faculdade FAIMESP veio para justamente ampliar os seus conhecimentos. Que Deus em Cristo abençoe. Amém. Tamo junto, irmãos. Tchau, tchau. Paz do Senhor. Saúdo os irmãos com a graça da parte de nosso Deus e também de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Saúdo também os irmãos em nome do Ministério Profético, cujo presidente é o pastor Marcos Vieira, e louvo a Deus por essa oportunidade, por mais um dia de vida na presença dele. Louvo a Deus por todos esses homens de Deus que estão na minha retaguarda, também pela minha esposa que me acompanha, que convive comigo, essa ajudadora. Ela é tudo que Deus me deu, é o meu maior presente, irmão. Há 19 anos somos casados, louvado seja Deus, agradeço a Deus pela vida dela, também pela vida do meu pastor Valmir, e também sua esposa missionária Kelly, que estão me acompanhando também nessa missão.
Inclusive, eles vão ter que sair um pouquinho mais cedo, porque deixou a criança numa festa de aniversário, irmão, para vir para cá. Eles pediu para sair um pouquinho mais cedo antes da palavra, amém? Considerando que tenho 20 minutos, amém? Glória a Deus. Também louvo a Deus pela vida do pastor Jerônimo, que nos apresentou ao Tiago e também a Sinleb, amém? Louvado seja Deus. Todos vocês moram aqui no meu coração e não paga aluguel não, viu, irmão? Louvado seja Deus. Deus abençoe todos vocês que estão aí, ministro, não ministro, porque Deus é bom o tempo todo, amém? Louvado seja Deus. Agora só tenho apenas 15 minutos, aleluia. Vamos no livro de Atos dos Apóstolos, irmão, sem perca de tempo, porque Deus quer falar. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 9, a partir do versículo 36. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 9, a partir do versículo 36. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, não tinha nada disso combinado. Mas, quando eu entrei por essas portas, eu ouvi 4 coisas do Senhor. Seja hospitaleiro. Diga ao meu povo que seja hospitaleiro. Não esquece da lei do amor, da misericórdia e do perdão. Seja hospitaleiro, misericórdia, amor e perdão. Então, questionei ao meu Senhor, dizendo, ó meu Deus, certamente é para o culto de amanhã, porque hoje nós temos aqui muitos ministros, pastores e missionários, e é impossível eu imaginar outra coisa diferente disso, que o Senhor está me passando. Até que, minutos depois, o Senhor veio explicando, chegou uma serva do Senhor e disse, o pastor Tiago falou que Jesus quer que tu prega hoje. Eu falei, mas meu Senhor, nós não tínhamos combinado nada disso, até que eu entendi que o Senhor mandou dizer à igreja, não esqueça desses pilares, a hospitalidade, a misericórdia, o amor e o perdão. É sobre, em parte desses pilares que nós vamos falar hoje no livro de Atos. Se o irmão colocar o fundo Oceano para mim, fundo musical Oceano, vai ser uma bênção de Deus, amém, irmão? Deus abençoe grandemente nosso irmão que está na retaguarda aí do som, é um grande vaso de Deus. Deus abençoe grandemente o senhor e toda a família, amém? Glória a Deus. Sem perca de tempo, diz o texto, Atos 9:36, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Lembrando que eu estou na João Ferreira de Almeida, tá, irmão? Na tradução João Ferreira de Almeida. Esta estava cheia de quê? De boas obras e esmola que fazia. Repita comigo, boas obras e esmolas. Amém, glória a Deus. Isso aí você não vai esquecer nunca mais na tua vida. Esse culto de hoje você não vai esquecer. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado num quarto alto, depositaram. Amém, só até aí, irmão. Louvado seja Deus. Eu já conheço esse texto de cor e salteado. E você vai entender o que Deus quer, do que Deus quer nessa noite, poder se assentar, dando glórias a Deus. Eu não vou pedir para você dar glória a Deus. Também não tem nada contra quem pede, porque eu acredito que isso tem que ser espontâneo do seu coração. Mas eu quero que nessa noite você permita o Espírito Santo entrar em você e deixa ele fazer a obra. Que você saia do terno, do salto, do cargo eclesiástico, quebra este protocolo e fala: Deus, me visita. Porque o rei Davi, antes de eu entrar no texto, nessa pregação temática, quando a arca da aliança, que representa a presença de Deus, ele vai buscar e traz para Jerusalém, o rei tirou suas vestes reais e começou, e pegou um éfode, colocou sobre si, e começou a dançar no meio da multidão.
Ele desceu do salto de rei, se vestiu de humildade, porque Davi tinha esse coração humilde, e começou a dançar na presença do rei, e dava glórias a Deus, e houve ali uma grande bonança, uma grande festa. Teve até a unção do Asaf, salmista Asaf. Mas havia uma pessoa cujo nome era Mical, esposa de Davi, que do alto da janela olhou para aquele servo de Deus e começou a zombar no coração dele. Quando ele chega e conta todo esse manto para tua esposa, ela começa a zombar dizendo: grande rei que tu é, no meio da multidão eles vão te respeitar. Como então Deus está falando? Você sai desse terno que você está, desse cargo eclesiástico, levanta daí e começa a glorificar o nome do Senhor. Às vezes você tem que quebrar o protocolo. Às vezes você tem que sentar, levantar das cadeiras de ministro, descer, me permita, meu pastor, até o povo, colocar a mão, ungir, para que eles sejam sarados. E quando o Espírito de Deus descer sobre ti, você dá lugar na terra e deixa o Espírito Santo te envolver. Antes de entrar no texto, vai ser bem curtinho, eu digo uma coisa. Um dia eu me sentei numa tribuna onde tinham só os anéis, os homens condecorados de Deus. E a palavra mexia comigo, mas eu olhava para um lado, ninguém dava um glória a Deus. Olhava para o outro, ninguém dava glória a Deus. A igreja parecia uma geladeira. O Espírito veio sobre mim, e havia um certo homem sentado, e Deus falou: vai, coloca a mão e unge sobre ele, e profetiza. Eu falei: Deus, se eles quiserem me chamar de novo, pode até chamar, problema desse se não chamar também, mas eu vou. Coloquei a mão e Deus fez a obra, e aquele homem foi revigorado. Minutos depois, aquele mesmo homem subiu para o altar. Às vezes você tem que quebrar protocolo. O que vocês vão aprender? Vocês vão receber sim um certificado, e vão aprender a se comportar entre os grandes e entre os pequenos, entre os mais pobres e os mais ricos. Mas lembre-se de uma coisa: vai ter momento que Jesus vai fazer você quebrar protocolo. Agora nós vamos em Atos. Pedrão, apóstolo de Deus, na cidade de Lida, encontrou um homem por nome de Enéas, que estava enfermo há 8 anos, e ele curou aquele homem pelo poder de Deus. Acontece que perto dali, na cidade de Lida, havia uma mulher por nome de Tabita, que traduzida se diz Dorca. E o texto é claro em dizer uma coisa, aliás, 2 coisas. Uma, que ela era discípula de Jesus, mas as 2 melhores coisas é que ela era cheia de boas obras e esmolas. Olha a lei do amor, da misericórdia. Boas obras, obra, esmola. E diz o texto que ela costurava os vestidos de todas aquelas mulheres da região e nada cobrava. E por isso todos a conheciam como uma mulher misericordiosa, uma mulher de Deus. Você é conhecido como homem e mulher de Deus por quê? Por causa do curso que você fez? Porque você apareceu no YouTube? Nada contra quem faz. Porque você apareceu na tela da TV? Ou porque, sem ninguém estar te olhando, você foi lá e alimentou o faminto? Eu não
consigo entender que é possível um crente, um homem de Deus, estar sentado na poltrona de um ônibus e chegar uma mulher grávida, uma senhora de idade, ele fingir que está dormindo para não ceder o assento, mas os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Ei! Eu passei sobre esta igreja hoje! Eu estava lá naquela hora! O meu espírito estava lá! Por que da mensagem, Deus? Porque eu estava lá! Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, que tenha misericórdia no coração. E essa mulher era cheia de obras, boas obras e esmolas, mas veio o dia mau na vida dela. Ela adoeceu e morreu. Irmão, quando você é uma boa pessoa, quando você falece, tem tanta gente que o cemitério às vezes nem cabe. Mas quando a pessoa é imprestável, também a fama corre. E acontece que vai 2, 3, 4 pessoas e olha lá. Só que na casa dessa mulher bondosa, discípula de Jesus, estava repleta de gente, de muitas mulheres chorando. Souberam então que o apóstolo Pedro estava na cidade de Lida, perto de Jope. Mandaram correr chamar o apóstolo Pedro. Vai ter homem de Deus aqui, que ainda nesse mês Deus vai fazer algo novo na tua vida. Você vai ter chamado para poder colocar a mão sobre o enfermo que está à beira da morte. Eu vou ouvir disso. Chamaram, mandaram até a cidade de Lida e disseram: Pedrão, o povo está uma comoção total na casa da discípula Tabita, porque ela era gente boa, fazia boas obras e faleceu. Ela costurava os vestidos de todas as mulheres da região gratuitamente, nada cobrava. Além de ter o nome de discípula de Jesus, ela fazia as obras de Jesus. Chegou o dia mau, Pedrão, corre, vem consolar o povo. Corre, Pedro. Pedro sai, pega a sua cavalaria, os seus homens, e vai até a cidade. E quando chega lá, diz o texto que as mulheres agarraram a Pedro e começaram a chorar: Pedro, olha aqui, Pedro, os vestidos que ela costurava, ela não cobrava de nós 1 centavo sequer, Pedro. Ela era gente boa, Pedro, dá um jeito, Pedro. Clame a Deus, Pedro. Ei, clama sobre a tua família. Pedro chora porque é impossível um homem de Deus não se comover. A Bíblia não relata o choro de Pedro, mas é impossível acreditar que um homem de Deus, numa situação como essa, não se comova. Pedro sobe ao quarto, dispensa a multidão, porque, irmão, tem um bando de gente que é tudo curioso. Cuidado de estar fazendo certas coisas, porque eu vejo gente aí pegando aqui, eu trago o enfermo, em vez de ir lá na cadeira, traz o enfermo aqui na frente, para ser curado aqui, para ele ser visto aos olhos dos homens. Cuidado com essas coisas. Traga, falou, saia daqui todo mundo, por favor, dá licença. Eu vou ficar com essa mulher aqui e vou orar. Alabás, Ramão e de Calabás. Jesus, arranca agora essa enfermidade. Ramão e de Calabás, arranca esse câncer agora, Jesus, que está na boca do estômago dessa mulher, essa mesmo está de branco aí, que ergueu a mão. Arranca, Jesus, agora esse câncer. Jesus arrancou, Jesus arrancou, Jesus arrancou. Ramão e de Calabás. Pedro ora, ajoelha no chão e clama a Deus: Deus, eu não preciso dizer mais nada, o testemunho do povo é fiel.
me ajuda. Colocou a mão sobre ela, orou a Deus, e Deus ressuscitou. E aí Pedro pega na mão daquela mulher e apresenta ao povo, e todos foram cheios do Espírito. Aquele momento foi um momento épico, foi um momento que todos querem no nome do Senhor. Quando viu o morto reviver, está faltando isso nos nossos dias, porque Deus não parou de fazer milagre, mas está faltando homens de Deus que subam ao monte, que orem ao Senhor, homens que amanhece a segunda-feira, procura fazer o jejum. Amanhece a terça, procura fazer o jejum. Quando vem o mal, desvia-se dele. Aí então será cheio e revestido do Espírito e fará obras maiores do que essa. Ore sobre a tua família, irmão. Em casa mesmo, basta ter uma dorzinha no dedo. A minha esposa já vem, meu marido ora. Aí eu me vejo a necessidade, pastores, de estar constantemente consagrando. É bom que as mulheres façam isso mesmo com os vasos que estão em casa, viu? É bom fazer isso aí. Aí você sabe se o vaso está cheio ou não. Ixi, acho que eu botei alguns homens na coivara nessa noite aí. Tá com a dor? Manda orar. Tá sentindo alguma? Manda orar. Porque em Tiago 5, 13, 14 e 15, a Bíblia vai dizer uma coisa: está aflito? Ore. Está contente? Cante louvores. Olha a ordem, olha a ordem. Está alguém aflito? Você está aflito? Cuidado, mulher, não sobrecarregue com seu marido também não. Você também tem que botar o joelho no chão, viu? Está alguém aflito? Ore, olha a ordem, olha a ordem. Está aflito? Ore. Está contente? Canta louvores. Aí vem no versículo 14 que vai dizer assim: mas se está alguém enfermo, faz o que, pastor? Agora vai. O que é que tem que fazer? Se está alguém enfermo, o que é que a igreja, o que é que os irmãos têm que fazer? Chamar os presbíteros e ungir com óleo da unção. Olha aí! Está alguém enfermo? Chame os presbíteros, eles são consagrados para isso, viu, irmão? As missionários, evangelistas, pastores, eles são consagrados para isso. Está alguém doente? Está alguém enfermo na sua casa? Chame os presbíteros da igreja. Ele ungirá com óleo em nome do Senhor Jesus o enfermo. Estando esse doente, sarará, e ainda multidão de pecados serão perdoados. Incomoda mesmo, incomoda os pastores mesmo. É claro que você tem que fazer a sua parte de santidade, mas pode incomodar. Pastor, está alguém doente na minha casa, vai lá orar. Eu acho que eu botei uma meia dúzia de gente hoje, vai ficar meio aflito, porque vai ter de irmão incomodando, ligando. Mas não é incomodando não, irmão, isso aí é ordenança de Deus. Eu tenho mais 5 minutos e eu quero aproveitar esses 5 minutos cantando para Deus. Coloca o louvor, por gentileza, sonoplasta. O louvor para quê? Voz da Verdade. Tem umas conversas aí acerca da vida da banda Voz da Verdade, mas eu não sou juiz, irmão. Eu canto os louvores dentro de toda a alma e todo o coração. Isso é problema de quem é criticador, viu? Louvor para quê? É o título da banda Voz da Verdade. Eu encerro. Porque você já entendeu que você tem que ser hospitaleiro, misericordioso, tem que perdoar, porque senão o Pai do céu também não te perdoa. Eu não vou falar o porquê de todas as coisas, tem que ter misericórdia. Porque no dia que você clamar por misericórdia, se você não tiver, também não vai alcançar. Quando você estender a mão a alguém no dia da sua aflição, Deus levantará. Pode ser até um macumbeiro, mas alguém vai te ajudar. É a lei do retorno, pastores. Deus não falou para você ficar triste. Ele está dizendo: se você está aflito, está triste, ore, irmão. Ele não está falando: está aflito, chore, derrama as lágrimas. Não. Ore.
E se você estiver bem fraquinho, pode chamar os presbíteros da igreja, que tem que ter uma noção de uma coisa: eles são consagrados para dar a vida por vocês. É bom ter um episcopado? Pode soltar o louvor, irmão. A hora que quiser, que Jesus te mandar, pode soltar por gentileza. Eu só tenho 3 minutos, mas é o tempo suficiente para dizer que Jesus é contigo. Eu viajei no Maranhão, na terra da minha esposa, na casa da minha sogra, e aconteceu um redemoinho, um vento muito forte, um tufão, que começou a ventar muito forte, arrancar todas as telhas de todas as casas, derrubou a árvore num lugarejo pequeno de em torno de 1000 famílias. O povo se desesperava. Eu falei: Jesus, eu não gosto de fazer nada na frente do povo, mas eu vou ter que fazer isso. Eu saí lá fora, ergui meus braços, falei: Deus, me socorre, socorre esse povo. Vento, acalma-te em nome do Senhor Jesus. Não durou 3 segundos, aquele vento cessou. Louvor para quê? Voz da verdade para quê? E nós vamos adorar a Deus junto. Não está entrando, varão? Não tem problema. Só o fato de ter dito essas coisas da parte de nosso Deus, que era o desejo de Deus nessa noite, isso já é o suficiente. Amém, irmão? Até o louvor é Deus quem decide por você. O dia que você chegar numa igreja que o som quebrar, que alguma coisa aconteceu, o microfone falhou, não tem jeito, a gente quer louvar, mas é o dia que Deus falou: não, hoje eu não quero isso. Se você é guiado pelo Espírito, você vai entender isso. O nosso desejo é uma coisa, mas o de Deus é outra. Porque a palavra diz: quando entrares na casa do Senhor, guarda os teus pés. Não procure oferecer algo diante de Deus sem que Ele te ordene. Não se antecipe. Antes esteja atento mais a ouvir do que a falar. Porque Deus não se agrada da voz de tolo. E da multidão de palavras vem a voz do tolo. Então, quando Deus te mandar falar, fala só aquilo que Deus te mandar. E o dia que Deus não mandar você falar, não é o pregador, não é o dirigente, é o Espírito Santo que está falando: não ceda oportunidade para fulano, ou ceda para Beltrano. Amém? Fique com essa palavra e louve a Deus com as suas palmas. Deus abençoe, pastor. A paz do Senhor Jesus, queridos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu, pastor Tiago Celeste, presidente da convenção Sinleb, Convenção Internacional de Líderes Evangélicos do Brasil, quero aqui estender a minha gratidão a todos os senhores que estiveram presentes neste último encontro da Convenção Sinleb, no estado de São Paulo. E foi grande bênção. Breve teremos aí outras notícias de próximas convenções no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, no estado de Goiás e por aí vai. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado ministro e ministra do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, seu ministério, a sua casa, e permanecemos firmes. E o único propósito, visão da Sinleb, é nós termos unidade entre os ministros e os ministérios. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133 vai nos ressaltar isso. Então que fique com Jesus. Deus abençoe sua vida. E você que ainda não se filiou na Convenção Sinleb e ainda tem dúvidas sobre a instituição, o que pode oferecer para a sua igreja, seu ministério itinerante particular, entre em contato com um de nossos representantes que vão tirar toda a sua dúvida. Ou pode chamar também nesses contatos aqui, entrando também pelo nosso site conosco. Deus abençoe, fique com Deus, tchau, tchau.